não adianta, né? Esses caras que fazem o L, eles têm assim um caráter, né, que eu vou te contar. Dessa vez, Matheus Solano aqui fez o L grandão, né? É contra toda a direita, né? O cara é a favor do Lulinha, E agora tá rolando o vídeo dele aí no teatro. Ele muito bravo porque tinha uma espectadora, uma fã, filmando ele com o celular ali. E na hora ele foi lá e deu um tapa no celular da mulher, derrubando o celular da mulher no chão. Isso tá correndo todas as redes sociais aí e tá todo mundo criticando a atitude do ator. Olha você mesmo o vídeo, eu quero a sua opinião. Será que esse pessoal do L, eles são tão amorosos assim? Eu acho que não, né? Pela atitude do cara aí. Mas vamos lá, eu quero que você veja e me diga aqui o que você achou dessa atitude. Você acha certa ou errada? Professora, eu acho que... tipo assim...